Muito boa tarde, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta segunda-feira com a professora Cris Vicente. Cris Vicente é uma das vereadoras eleitas para a legislatura que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2021, junto com a Claudinha do Povo, serão as representantes diretas das mulheres no Legislativo Municipal. Professora Cris, obrigado por tirar um tempinho na agenda para falar conosco, para conversar aí com os nossos leitores, falar um pouquinho sobre essa eleição. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada e estou aqui para responder todas as questões que forem pertinentes, né? E à disposição de vocês também, futuramente. Estamos aí numa parceria. Professora Cris, a senhora é professora de Ciências e Biologia no Joaquim Abarca, acostumada a lidar com jovens, com a criançada. O que motivou sair só de lecionar, não que seja algo menos importante, que é algo, acho que é a função primordial, mas por que sair da magistratura, de ensinar apenas, para legislar, para ser uma vereadora na cidade de Tupã? Eu acredito que a vida nossa é um eterno aprendizado. E há 20 anos como professora, eu já vi participei de muitas coisas e eu acho que o meu papel tinha que ser expandido. Então eu acredito que eu trabalhava muito com as crianças, com os jovens de periferia, jovens na condição de marginalizados. Trabalhei inclusive na FEBEM de Marília, tive um tempo que eu trabalhei lá e aquilo me incomodava. E eu achava que eu podia fazer um pouco mais pelas pessoas, pelos jovens. E esse para mim era um dever como cidadã, que eu acho que todas as pessoas devem se envolver com a política. Todas as pessoas devem estar atentos na política porque é ela que determina a nossa vida cotidiana. Então, por conta disso, eu sempre fui ligado aos fatos políticos, sempre fui muito crítica em relação a isso. E eu resolvi fazer parte do outro lado, né? Falei assim, eu acho que do outro lado eu posso ajudar um pouco mais com a experiência que eu tenho, com a experiência social que eu tenho ao longo dos anos. E eu me senti assim na obrigação mesmo, mais como uma contribuinte, para contribuir com a política hoje no município, né? Professor, até fugindo um pouquinho do nosso tema principal, que são as eleições, mas acho que é importante até ter alguém com essa bagagem para a gente poder conversar. Como que a senhora vê hoje a questão principalmente dos jovens, em relação à política? Eles são interessados, eles têm interesse de buscar conhecimento político ou cada vez mais eles têm a descrença que a política, talvez de forma errônea, que a política não seria uma coisa boa, sendo que a política é a única forma que a gente pode gerar uma transformação de fato? Pelo que eu observo, não só os jovens, mas a população em geral, ela está despolitizada. E essa despolitização, ela vem de vários fatores, né? Não é culpa individual de uma ou outra pessoa, mas todos os eventos que foram ocorrendo ao longo do tempo. A nossa própria história, a história do Brasil, ela mostra isso desde a colonização, né? E se a gente fizer um retrocesso, a gente percebe como aconteciam as coisas. E isso é uma herança, porque a gente vem de alguma coisa histórica, né? A gente não pode partir de um determinado momento e falar que aquele está decidido e é aquilo que aconteceu. Não, a gente vem de uma construção histórica. Então essa despolitização afeta os jovens também. E infelizmente, porque nós já tivemos assim momentos que a juventude era muito ativa, que ia para as ruas, que questionava. Então é um momento muito difícil, eu acho que muito sério para a nossa democracia. E esses jovens, eles devem, né, se preocupar com política também, eles devem se reunir em movimentos, que sejam movimentos sociais, que sejam movimentos comunitários, eles devem estar a par, porque essa despolitização, ela vai prejudicar todos, né? Tanto os jovens, que têm um futuro pela frente, né, que precisam buscar condições, precisam se capacitar para conseguir melhorar a sua condição de vida, quanto nós que já estamos aqui, né, que também não estamos fazendo a nossa parte.
e não estamos sendo um bom exemplo para os jovens, né? Cada vez mais nós estamos sendo individualistas, né? Mas cada vez mais. Eu não sei se isso é a sociedade que está caminhando para isso, não sei, por conta das mídias sociais, eu não sei qual é o motivo. Cada vez assim, mais a gente consegue estar sozinho e com a sensação de estar nos comunicando com todos. É verdade, né? A gente tem essa sensação. E talvez esse rumo, talvez a gente tenha que repensar, a gente tenha que pelo menos ter um olhar crítico, né, com relação a ele. E o olhar crítico, ele só pode ser construído através da educação, né? Não existe uma outra forma do jovem começar a pensar de forma crítica se não for tendo um alicerce educacional concreto, né? Porque na verdade a nossa sociedade, o que nós somos é construído a partir da nossa sociedade. Sim. Então não adianta pensarmos assim, não, individualmente eu penso determinada coisa. Não, você construiu isso com o seu entorno, né? Onde você está socialmente, onde você está inserido, ele que vai construir o seu psicológico, sua personalidade. Já dizia o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a teoria da tábua rasa, que vai sendo escrito pela sociedade. A sociedade ela vai moldando o indivíduo. E essa sociedade que a gente moldou, né? Com o passar do tempo, foi isso que a gente fez. Não dava para saber se lá na frente a gente ia acertar ou errar. Mas dá para a gente ver o que a gente está fazendo e a gente pode modificar se a gente quiser e se a gente tiver esse olhar crítico, né? Então, a educação é fundamental nesse sentido, sim. E aí a gente partindo já para a questão da eleição, 256 votos, foi a candidata a vereadora mais votada no PCdoB, no seu partido. Você esperava essa votação? Esperava ser a mais votada dentro do partido? E ainda numa campanha onde muitas coisas estavam proibidas, aperto de mão, abraço, aquela campanha mais corpo a corpo estava muito restrita por conta do Covid, mas você esperava essa votação, ter esse resultado? Olha, sinceramente, foram 45 dias de campanha política, muito intensos. Eu nunca participei de uma campanha política, não sabia que era dessa forma. Ia dormir exausta, acordava cansada e já tendo que pensar no dia de amanhã, porque é muito intenso, muito rápido também, né? Antigamente as campanhas demoravam 3 meses, né? Os candidatos iam nas casas. Dias, e agora com essa nova situação do Covid, eu como tenho situação de risco e tal, e eu ficava meio, vou precisar ir nas casas, não posso me expor muito. Eu tinha um certo medo, receio, né? Então, eu aproveitei mais as redes sociais, consegui visitar alguns lugares, algumas casas, mas não fui tão intensamente por conta da pandemia. E é muito louco porque eu não imaginava... Eu tinha esperança, mas eu tinha só esperança. E aí eu peguei essa esperança e me agarrei nela e falei assim, eu vou com tudo, vou fazer o que tiver que fazer... E se eu ganhar, beleza. Se eu não ganhar, beleza também. Porque o que eu aprendi nesses 45 dias de campanha modificaram muito a minha pessoa. Né? Eu me descobri muito enquanto pessoa, enquanto fortaleza mesmo. Não achei que tivesse essa força, mas eu me descobri na campanha. E dentro do seu partido foi a gente pode dizer que foi uma luta muito, muito árdua, porque... Da senhora com 256 votos, o segundo lugar foi o João Borracheiro com 250 votos. Foi 250. Então ali até a última urna estava bem indeciso, né? Foi mesmo nas últimas urnas. E de repente a gente pensa assim, nossa, aquela casa que eu visitei, aquele meu vizinho que eu fiz campanha nos meus vizinhos ali de casa, eu fiz campanha no sábado. Né? E eu falo assim, nossa, cada voto foi muito importante. Até o último minuto valeu a pena no Valeu final. Valeu a pena porque fez diferença. Fez muita diferença. E dentro dessa batalha muito, muito acirrada, muito árdua, agora começamos a pensar na legislatura propriamente dita, né? A gente já conversou até um pouquinho aqui sobre a educação, sobre a importância da formação, mas quais vão ser as suas bandeiras dentro da Câmara Municipal? Olha, eu pensei muito nas propostas, eu acreditava e acredito que o vereador ele precisa ter propostas, Sim. Ele precisa acreditar em alguma coisa, mesmo estando lá e tendo que trabalhar em várias outras bandeiras, ter que
trabalhar outras coisas, a gente tem que sair com algum propósito, né? Eu não gostaria de estar lá e não pensar em nada. Então, o que eu me pautei como propostas principais foi, em primeiro lugar, a educação. Educação de qualidade, aquela educação libertadora mesmo, aquela do senso crítico. É essa que eu valorizo. Aquela educação que a gente fala que não é a educação mecânica, mas uma educação que ensine a pensar. Né? Que ensine a pensar, que eu acho que isso é o fundamental. E também sou ligada às questões do meio ambiente, muito ativamente, as questões do meio ambiente, sou muito ligada a essas questões, sou muito atuante, sou ambientalista, até por conta da minha própria formação, né? E também a questão da mulher, que eu acho que é uma coisa assim que a gente precisa lutar, que a gente precisa construir o empoderamento da mulher dia a dia. Isso é uma luta, é aquela tal da transformação da sociedade que a gente quer, que a gente almeja, que às vezes fala, é utópico até alguém lá enfiar a cara e fazer. Mas a gente precisa pensar nessas questões muito urgentemente. Ligada à área do ambientalismo, em Tupã nós somos uma instância turística. Algumas pessoas questionam, outras pessoas criticam, mas de fato nós somos uma instância turística, recebemos recursos por isso. Como aliar ser uma instância turística de atrativos naturais, a preservação do meio ambiente e a geração de empregos, com fábricas, com indústrias? É possível atrelar todas essas vertentes? Olha, eu acredito que sim. Tanto é que você estava falando e eu estava aqui já imaginando, porque minha cabeça não para. E eu penso que a gente tem um potencial muito grande. Agora eu vou falar assim mais da minha área, que é a área que eu trabalho, né, que eu conheço bem. Por exemplo, com o turismo rural. Nós temos uma grande capacidade para turismo rural. Nós temos uma grande capacidade para falar sobre sustentabilidade, sobre agricultura sustentável, que é a área que eu atuo também. E que eu acho que a gente deve fortalecer no nosso município, mas isso também é gerar renda, vai gerar renda, né? Vai gerar empregos também, e é uma coisa que a nossa cidade é rural, né? Sim. Então seria um campo bom para a gente aproveitar, para a gente explorar. Eu acredito muito nisso. O turismo rural, até falando, o próprio morador de Tupã não conhece as belezas que existem no entorno da cidade, né? Acho que talvez por isso muita gente fala que Tupã não é uma instância turística, porque não tem atrativos, mas não conhece as belezas que nós temos. E não digo só o distrito de Varpa, né? Mas nós temos vários atrativos. Sim, eu acredito muito nesse potencial e eu acho que a gente precisa trabalhar incentivando vários setores, né? Para poder, até para a própria população, como você disse, que não conhece Tupã, conhecer. Muitas coisas eu fiquei sabendo assim durante a campanha. Existe tal coisa e tal. Falava, nossa, em Tupã, e eu nunca fiquei sabendo. Apesar que esse ano foi um ano atípico, a gente não pode passear, a gente não pode conhecer as coisas, mas nós temos um grande potencial. E eu acho que a gente precisa ter uma mobilização para conhecer esse grande potencial, para divulgar esse grande potencial, para auxiliar os empreendedores. Não dá para a gente fazer as coisas sozinho, e eu acho que a prefeitura tem um papel fundamental nesse sentido. E nesse caso a Câmara pode auxiliar até na criação de leis, de incentivos, de formas de fomentar esse turismo rural, que muitas vezes também é gerido por famílias, né? Sim, eu acho que essa parte é mais interessante, né? A questão das famílias. E eu acho até que a gente perde um pouco isso por conta de não ter mesmo esse apoio, né? Esse apoio fundamentado realmente, bem articulado, e eu acho que a gente tem capacidade para desenvolver isso sim. Nosso município é bem diversificado, tem muita atração que as pessoas gostam. Eu tenho uma chácara, as pessoas vão, amigos, né? De vez em quando vão para lá, e eu não tenho assim muita coisa para oferecer, mas eles ficam encantados por ser um lugar no campo, por nós termos uma horta orgânica, por criar animais. As pessoas gostam de se aproximar da natureza. Esse contato com a natureza, ele é revigorante. Ele é revigorante, né? Principalmente no meio estressante, a natureza acalma, né? Acalma. E a gente veio da natureza, mas a gente se distanciou. Num determinado momento aí da sociedade, a gente se distancia da natureza. Quando a gente reencontra, isso favorece as nossas forças, né? A gente fica mais
recarrega as baterias, vamos dizer assim. Então imagina se a gente tivesse, né, um incentivo, um apoio, e tantos outros amigos que eu conheço que também tem lugares que tem os seus atrativos, tem as suas coisas que são muito positivas e que a gente podia explorar para aumentar, melhorar a renda, né, da população e gerar empregos, principalmente. E gerar uma oportunidade das pessoas conhecerem a própria cidade. E conhecerem também. Professora Cris, agora que passou a eleição, né, já estamos aí terceira semana após a eleição, se bem que ontem tivemos o segundo turno em algumas cidades, já está nos bastidores políticos tupaenses a efervescência da eleição para a presidência da Câmara. A senhora tem a pretensão aí de ser candidata a presidente, já tem um posicionamento, já foi procurada por outros vereadores, já pediram o voto? Eu não fui procurada por nenhum vereador, por enquanto. E eu estou estudando todas as possibilidades. Eu sou uma professora, então eu estudo as possibilidades. Não descarto nenhuma possibilidade. Acho que isso pode ser pensado ainda. É algo em construção ainda. Algo em construção. A senhora, o PCdoB era um partido coligado ao prefeito Caio. A senhora provavelmente será da base aliada ao prefeito? Já teve essa conversa com o prefeito eleito? Como é que está? Não tive uma conversa com o Caio ainda. Conversei muito rapidamente com o Renan, por telefone. Numa ocasião a gente se encontrou na prefeitura, né, ocasionalmente. Mas ele é a minha coligação. E o meu papel é ajudar a fazer um bom trabalho para a população de Tupã. Então, nisso, eu não abro mão. Eu estou com o Caio. Todas as minhas funções eu sei, eu acredito muito no meu potencial e eu acredito que esse é o meu papel e dos vereadores também. Porque se ele estiver de acordo, como eu acredito que esteja, de melhorar a situação para a população, eu estou junto com ele e com os vereadores que se propuserem a essa mesma questão. A senhora tem também um trabalho com as entidades dos movimentos populares. A senhora também pretende ser uma voz desses movimentos que tem muita força em Tupã, que tem uma organização muito legal, muito interessante, muito consolidada. Também será uma voz dos movimentos populares na Câmara Municipal? Olha, como eu falei assim, brevemente, né, das bandeiras, essa questão de movimentos sociais, ela está intrinsecamente relacionada com o partido. Então, o próprio partido já tem essa vertente também. Independente do partido, eu sempre também tive esse envolvimento com movimentos, mais na área de movimentos sociais agrários. Movimento Mulheres Camponesas, movimento de agricultores sem terra. Então, eu já participo desses movimentos que são agrários. A minha expectativa agora, o meu objetivo é participar dos movimentos comunitários, porque eu acho que é de lá que vão sair as prerrogativas para a gente desenvolver um bom trabalho. Às vezes o que eu acredito é mais fácil ouvir a população através dos movimentos. Muito mais fácil, porque aí você pega temas que você pode trabalhar e que é comum a todos, né? Então eu acho isso muito importante. Ouvir a população é muito importante. Esse é um dos meus objetivos enquanto vereadora, ouvir a população e tentar atender e fazer o possível para que tudo seja viável. Professora Cris, eu gostaria de agradecer muito a senhora por ter tirado um tempinho para conversar conosco na tarde desta segunda-feira. E agora eu gostaria de deixar aberto as nossas lentes do Portal Mais Tupã, os nossos microfones, para que a senhora possa agradecer, falar com a população tupaense. Eu agradeço bastante a oportunidade, agradeço aos 256 votos, aos meus eleitores, a toda a população que, independente de ter votado em mim, me apoiou a minha candidatura. Agradeço aos meus amigos professores que também apoiaram muito a minha candidatura. Agradeço a minha família que também entrou de cabeça nessa loucura. Estamos aí porque a família é essencial. Eles me apoiaram também desde o começo.
Agradeço ao partido, ao presidente do partido, a todos que são do meu partido, todos os meus camaradas que contribuíram também para que eu estivesse hoje aqui. E agradeço a Deus também, porque sem Ele eu acredito que nada disso teria acontecido na minha vida. Professor Cris, então, muito obrigado por conversar conosco hoje. E voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.